É apenas uma maneira de nos organizar aqui para que a nossa adoração seja a mais intensa, porque se passamos uma semana longa, às vezes com muita correria, e aqui é a hora de colocarmos em primeiro lugar quem é o primeiro. Por isso, demos essa ênfase hoje, domingo que vem pode ser diferente, é uma maneira apenas de ir buscando aquilo que o Espírito Santo vai nos orientando. Eu tenho dito aos irmãos, às irmãs, que todos temos uma teologia. Teologia é um conjunto das crenças que nós temos. E nós, como cristãos, entendemos que a nossa teologia tem que vir da Bíblia, Antigo e Novo Testamentos. Então, quando alguém expressa um pensamento, eu tenho que fazer como os bereanos. Os bereanos, quando Paulo, não foi um qualquer Paulo, chegou lá na Bereia, hoje Véria, na Grécia, para pregar, eles ouviram, pegaram as Escrituras, no caso do Antigo Testamento, e foram conferindo. Paulo falava, está na Bíblia. Paulo falava, está na Bíblia. Paulo falava, está na Bíblia. E se converteram a Jesus como Salvador. Esse cuidado bereano ainda requer de nós, nos desafia, nos aconselha, nos orienta a trilhar o mesmo caminho. Nós temos a nossa teologia, mas o mundo que nos cerca também tem a sua teologia. E, obviamente, como nós vivemos no mundo e não fora dele, Jesus disse que não nos tiraria do mundo, mas que nos livraria do mal. Essa teologia chega à nossa casa, à nossa cabeça, à nossa igreja. Qual teologia vai vencer? A que for mais repetida. Se você ouve uma coisa todos os dias todos, essa teologia acabará sendo a sua. A menos que você esteja firmado na palavra de Deus e seja um bereano, uma bereana. Confere. Estou dizendo isso à luz de últimas palavras que se tornaram muito públicas aí sobre o fim do mundo. Não vai acontecer, disse alguém, em função de que alguém disse que estava próximo. Os irmãos sabem do que estou falando. Por essa razão, eu decidi, nesse culto e no próximo culto, trazer algumas frases, curtas frases, e o texto bíblico, para que nós nos recordemos daquilo que nós cremos. A nossa função como igreja é exatamente não pregar coisa nova. Essa semana um conhecido pastor me telefonou dizendo assim: Israel, eu convido aqui, às vezes, pastores para pregar na igreja, algumas organizações convidam, mas não tem Bíblia. O pregador lê um versículo e fala o que ele quiser. Aí eu disse, estoicismo, né? Porque o estoicismo é a teologia predominante hoje. As pessoas nem sabem o que é estoicismo, mas é estoicismo dos gregos antigos. Ninguém inventa nada. Não há criatividade nenhuma nas heresias. É só repetição, reciclagem, como piadas. São sempre as mesmas contadas de uma outra maneira. Por esta razão, eu chamei essa mensagem de acontecerá, no primeiro e no segundo culto. E meu propósito é apenas ler uma linha e ler os versículos bíblicos sobre esse assunto, todos da versão Prazer da Palavra.
Os tessalonicenses viveram um grande dilema, porque o apóstolo Paulo dizia que Jesus voltaria logo. Essa frase causou muitos problemas. Por isso Paulo escreveu a segunda carta. E na segunda carta, ele diz o seguinte, em 2 Tessalonicenses 3, 6 a 12. Agora, vou falar de algo desagradável. Há entre vocês irmãos que, dizendo esperar a segunda vinda de Jesus para breve, recusam-se a trabalhar. Não foi isso que eu ensinei. Observem qual é a dificuldade. As pessoas às vezes ouvem uma coisa e daí elaboram uma teologia. Minha orientação é que vocês corrijam essas pessoas. Lembrem-se do que ouviram e sigam o meu exemplo. Quando estive em Tessalônica, nunca deixei de exercer a minha profissão e nunca fui sustentado financeiramente por vocês. Pelo contrário, trabalhei duramente numa dupla jornada, de modo que vocês não me precisaram alimentar. Até poderia esperar que me sustentassem, mas decidi abrir mão desse direito para que servisse de exemplo para todos. Foi por isso que eu pude dizer pessoalmente a vocês: quem não quiser trabalhar, não pode exigir que outros o alimentem. Digo isso porque fiquei sabendo que há alguns entre vocês que são preguiçosos. Como não trabalham, têm muito tempo para se intrometer na vida alheia. Essas pessoas precisam entender que precisam trabalhar. Em nome de Jesus, oriento que elas trabalhem e garantam o seu próprio sustento. Esse era um problema. Houve outros. Por exemplo, em Corinto, se dizia que Jesus já tinha voltado. Eu só estou salientando o fato de que a gente acha as novidades como sendo novidades, mas são antigas. O que é que fazemos com o fato de que Jesus voltará? Os tessalonicenses equivocadamente disseram: alguns devemos cruzar os braços e vamos esperar. Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz? Primeiro ponto que eu acho necessário nessa questão e em todas as outras: não devemos nos envergonhar do que cremos. Nós sabemos que aquilo que nós cremos está na contramão do que a maioria das pessoas crê. Vamos nos recolher? Vamos só falar o que nós cremos entre nós aqui? Ou vamos falar o que nós cremos? 2 Pedro 3, 11 a 13. Não valorizem as coisas que as pessoas que não creem em Deus valorizam. É muito profundo, não é? Nós brigamos por essas coisas. As pessoas matam por essas coisas. Mas todas serão destruídas. Antes, vivam de maneira santa e fiel. Esperem a segunda vinda de Jesus, com o desejo que aconteça o mais rápido possível. Digamos que num sonho, é só uma hipótese, né? Jesus diga assim: estou voltando. Aí você acorda e diga: não, agora não. Eu tenho feito uma oração, né? Que Deus me preserve a vida até eu terminar a tradução da Bíblia. Vai demorar mais uns 2 anos. Espero viver até lá. Aí, de noite, Jesus diz assim: olha, Israel, estou voltando. Espera um pouquinho. Eu estou brincando, mas eu acho que, no fundo,
nós queremos dizer quando é que ele pode voltar ou não. Agora não. É isso que o apóstolo Pedro está nos recomendando. Esperem a segunda vinda de Jesus com o desejo que aconteça o mais rápido possível. Não por estarmos doentes, não por estarmos em dificuldades, é por causa do encontro, só por isso, que é a melhor coisa do mundo. Ele acrescenta, antes que aconteçam essas coisas, o céu deixará de existir e tudo será derretido pelo calor, a segunda vinda de Jesus. Não precisamos nos preocupar com as coisas do fim, porque segundo a palavra de Deus, viveremos num novo céu e numa nova terra, onde a graça é plena. O mesmo apóstolo, estou pulando aqui uma referência bíblica, em 2 Pedro, mesmo apóstolo, em 2 Pedro 3, 3 a 4, diz o seguinte: saibam que perto do final dos tempos, os que zombam do Evangelho vão se destacar. Eles debocharão do Evangelho e desafiarão os crentes do seguinte modo: pelo que temos visto, a promessa da segunda vinda de Jesus não vai acontecer. Nossos antepassados esperaram por isso, mas já morreram e nada aconteceu. Desde que o mundo é mundo, nada mudou. Pedro parece que estava com os ouvidos aqui atentos aos nossos dias. O que fica muito forte, firme para nós, é isso que nós cremos. E nós não cremos porque nós achamos, nós não cremos que fomos ensinados assim em nossa casa ou na nossa igreja, nós cremos assim porque a Bíblia nos diz que é isso que vai acontecer. Se alguém tem que ter vergonha dessa doutrina, é Deus. Porque foi Ele que nos a deu, não nós. Nós apenas seguimos a Jesus. Isso é um ponto muito valioso. Se aplica, como eu disse, a todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida, inclusive nesse tema chamado escatologia. Segundo pensamento em alguns versos, a vida eterna é uma promessa para os que creem em Jesus como Salvador. Recentemente eu li um artigo de uma pessoa que eu não conhecia, de um outro país, ele dizendo que no Novo Testamento não há nenhuma promessa do céu. Não existe, Jesus não fala sobre isso. Eu perguntei comigo mesmo, nem continuei a ler, né, depois desse argumento, que Bíblia ele leu? Não foi uma outra Bíblia aí, falsa. Nossa Bíblia, isso aí é mais claro do que a luz do dia, né? E o apóstolo Paulo, Romanos 6, 22 a 23, diz o seguinte: agora, contudo, libertos do pecado, vocês foram feitos amigos de Deus. Vocês estão crescendo em santidade, e nesse caminho continuarão até a vida eterna plena. É verdade que a consequência do pecado é a morte, mas também é verdade que o presente que o Deus eterno nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Judas nos recomenda nos versos 20 a 23, continuem crescendo na belíssima fé que tem em Jesus Cristo. Para tanto, orem com toda a confiança no poder do Espírito Santo, mantenham o seu amor pelo Deus eterno, confiem na constante bondade de nosso Salvador Jesus, que está os conduzindo à vida eterna, sejam pacientes com os que têm alguma dúvida, proclamem o Evangelho para livrar da perdição o máximo de pessoas, sejam compassivos com todos, mas sejam cuidadosos para não serem contaminados pelos pecadores.
Portanto, a vida eterna é uma promessa para os que creem em Jesus como Salvador. Ou seja, a vida eterna não é um lugar para onde todos vão. A vida eterna é uma vida que não tem fim. E essa vida não sofre o poder da morte, porque Jesus já venceu a morte. É para os que creem em Jesus. Terceiro pensamento. Todos passaremos pelo julgamento final, ou juízo final, mas não devemos nos preocupar. Quando eu era criança, alguns aqui talvez pensassem a mesma coisa, em que eu estava fazendo uma coisa errada, e a coisa errada era assistir futebol, naquela época. Era ver um jogo no campinho que tinha lá perto de casa, um time chamado Espírito Santense, lá em Campo Grande, Vitória. Então, depois do culto, dava um fugidinho para ver o jogo lá, bem longe, escondidinho. Aí eu ficava assim pensando, e se Jesus viesse agora? Coisa de criança, não é? Da qual precisamos nos livrar. Porque nós não temos que ter preocupação, de modo nenhum, com o julgamento final. Eu sei que isso provoca algumas confusões, porque nem sempre nós conseguimos entender o tempo de Deus. O Cronos não compreendemos bem, que é o tempo do relógio, e o Kairos, que é o tempo sem relógio, aí está além de nossa capacidade. Nós queremos, depois que nós morrermos, estabelecer uma cronologia, o que vem antes, o que vem depois. É primeiro o arrebatamento, é depois a volta de Jesus, é depois então o juízo final. Para mim é muito, muito, muito simples. Depois que eu morrer, o tempo acabou. O tempo cronológico acabou. Não tem antes nem depois. Muitas pessoas ficam com essa preocupação, tentando formar uma, como eu disse, cronologia, o que vem antes, o que vem depois, o que se segue. A Bíblia não faz isso. Não faz porque é o tempo de Deus em que as coisas são percebidas de uma outra perspectiva. Então o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 2, 12 a 13. Todos enfrentarão o julgamento final. Deus eterno levará em conta as atitudes daqueles que pecaram sem ter ouvido a mensagem do Evangelho da graça de Deus. Quanto ao julgamento dos que não tiverem conhecido o Evangelho, o Deus eterno considerará a obediência ou a desobediência deles aos princípios do Evangelho. Não basta apenas conhecer o Evangelho. A salvação vem para os que ouvem e seguem o Evangelho. Porque temos aquela pergunta, né? E aqueles que nunca ouviram falar de Cristo? É um texto que gera muita interpretação, mas certamente o amor de Deus vai contemplar aquelas pessoas que, não tendo tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, de algum modo esse Evangelho já foi implantado no seu coração, não com esse nome, e essas pessoas vão ser julgadas por aquilo que no seu coração o Espírito Santo introduziu. Quanto aos demais, esses são apenas uma exceção. Quanto aos demais que conhecem o Evangelho, a salvação vem para os que ouvem e seguem o Evangelho. Nós somos estes que ouvem e seguem o Evangelho. Não temos que nos preocupar com o julgamento final. O apóstolo Paulo diz claramente isso em 1 Tessalonicenses 5, 4 a 11. Vocês não precisam se preocupar.
nada de mal lhes acontecerá. O ladrão prefere atacar à noite, mas vocês não são nem da noite, nem das trevas, mas do dia e da luz. Não se deixem seduzir pelas trevas, nas quais as pessoas em geral vivem. Fiquem atentos, mas sem perturbação. Isso é para os que vivem na escuridão. Eles precisam se preocupar, vocês não. Como somos do dia, sejamos honestos em tudo o que fazemos, cuidando para não errar. Sigamos firmes na fé e no amor. Mantenhamos viva a nossa esperança. Não temos medo do castigo, do julgamento final, porque já fomos salvos por Jesus Cristo. O céu será a nossa casa definitiva. Por isso, vivos ou mortos, continuaremos em comunhão com Jesus. Com essa esperança, continue a se encorajar mutuamente para que todos creiam na verdade. O juízo final só deve preocupar aos que não creem em Jesus como Salvador. De modo nenhum deve ser algo esperado, como eu mencionei anteriormente, desejado, porque não temos nada mais a temer. Jesus disse que nós estávamos mortos, mas passamos do estado de morto espiritualmente, condenado pelo nosso pecado, a livres, a salvos. Muitas pessoas se perguntam se aqueles crentes que afirmam que são salvos e não perderão a sua salvação, se eles não são presunçosos. Esses aí dizem que são salvos e não perdem a sua salvação, são os presunçosos. Porque as pessoas veem as coisas na perspectiva da lei, não da graça. E nós sofremos muito com isso. Sempre cito um autor chamado Bossuet, em que ele diz o seguinte: dentro de cada um de nós tem um fariseu escondido. Estou de acordo, porque comigo também isso é verdade. O que o fariseu pensa e faz? Tudo depende das coisas boas que ele faz. Se ele faz coisas boas, ele será recompensado com a salvação. A graça diz: não, realmente você não vale nada. Você é um pecador inveterado. Mas a minha graça salvou você. Eu lhe dei a minha graça. Mas, como eu sempre digo, isso é muito... não é justo, não é? Não é justo. Bom, se é justo ou não, eu não sei. Eu sei que Jesus Cristo morreu por nós pecadores. Ele não diz assim: olha, vocês caprichem na vida, eu vou fazer um sacrifício na cruz. Vou morrer lá. Vocês vão ouvir. E aí, vocês vão viver, e vou oferecer a salvação ali. Vocês vão viver a vida toda olhando para mim e procurando ser correto e justo. No final eu vou fazer as continhas e dizer: salvo ou perdido. É isso que ele fez? Já contei aqui que uma vez, estando no Egito, conversando lá com o guia sobre a chamada religião do antigo Egito, como é que era a salvação? Aí ele começou a falar, eu disse: não, é como se fosse um sistema de milhagem, né? Você vai vivendo e acumulando milhas. Digamos que a salvação seja 500 mil milhas. Você alcançou 500 mil milhas, 1, 2, 3. 1, 2, 3 nem pode, né? Viu como é falho o negócio? Não funciona. Não é assim que funciona, fiz de propósito. E todos aqui entenderam, né? Não é assim. Não tem contagem de pontos. Porque se Deus for contar a nossa pontuação,
Eu não passo. Você passa? Ninguém passa. Nós passamos por causa da graça. Nós não passamos por causa dos nossos méritos, nossa bondade. Todos os sistemas religiosos, exceto o cristianismo, o judaísmo está nesse grupo da milhagem, pensam num sistema de pontos. O judaísmo pensa assim, o islamismo pensa assim, o budismo pensa assim, o hinduísmo pensa assim, todos pensam assim. O único fora da curva é o cristianismo, que diz, não tem pontuação. Agora, viva de acordo com a salvação que você recebeu. Mas a salvação está dada, ninguém tira. Essa é a nossa fé. Mas não é que eu inventei que isso é confortável, que alguém inventou porque é bonito, é porque Jesus nos diz que quem o recebe não passa mais pela morte, porque já foi livre da condenação e está salvo por ele, é para sempre. Então, não posso me preocupar. Jesus vai voltar, ele vai pegar minha carteirinha de vacinação, né? Ou de saúde, dizer, não vacinou isso aqui, ou falhou aqui, vou dar uma segunda época para você. Segunda época o povo aqui entende, né? Ou os demais não sabem o que vem a ser isso. Então, eu gostaria de fechar um pouquinho, vou continuar no culto segundo, falando do que isso significa para nós. Quero aplicar aqui, queria dizer isso para você, eu não sei. Como vai a sua vida, sua fé, sua teologia. Mas eu queria dizer o seguinte, seja um bereano, ouviu qualquer coisa, por exemplo, Deus é uma grande energia, venha para a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é uma energia? Não diz. Claramente não diz, porque Ele tem nome, Ele tem voz, Ele tem pensamento, Ele tem desejo, Ele tem propósito, Ele tem ação. Energia? Não tem nada disso. Mas a gente ouve isso. Eu repito, de tanto ouvir, eu mencionei recentemente que estava vendo uma série, e a série era muito ideológica, mas insuportavelmente ideológica, como se fosse um livro didático, escrito com certa finalidade. Eu já sabia quais os próximos passos. Era energia, o universo conspira a nosso favor, o universo está falando. Eu parei de ver. Eu, Israel, parei de ver. Porque não creio naquilo. Quando é uma frase aqui, uma cena aqui, outra ali, ok, mas quando é constante, não vou ouvir isso. Porque vai me influenciar. Porque de tanto ouvir o erro passa a ser certo. Ou pelo menos não é tão errado assim. E daqui a pouco, é até certo. Não se envergonhe do Evangelho. Mas ele é meio absurdo. Mas primeiro certifique se é o Evangelho. Se é o Evangelho, pode ser absurdo. Por isso, inclusive, que, escrevendo aos Coríntios, Paulo chamou de loucura, em tom de ironia. Vocês dizem que o Evangelho é uma loucura. Ok, loucura santa, loucura de Deus. O Evangelho, se ele estiver de acordo com o que as pessoas pensam, ok. Se não estiver, ele continua o Evangelho. Por isso nós temos que estar sempre apegados ao Evangelho. Porque há muita coisa em redor do Evangelho que não é Evangelho. Paulo escreveu as suas cartas, sobretudo porque muita gente nas igrejas dizia o que era Evangelho, o que não era Evangelho. Temos que sempre
está com os evangelhos diante de nós. Sem vergonha nenhuma. Ah, você crê em tal coisa? Ah, você crê que Jesus está vivo? Creio. Mas isso é absurdo. Bom, talvez por isso é que eu creia, como disse já alguém no passado. Mas ainda, eu quero ler aqui Tito 3, 3-7. Paulo orientando o seu discípulo, seu auxiliar, Tito, pastor de uma igreja, disse a ele o seguinte: Tito, ensine que quando vivíamos sem a graça de Jesus, éramos tolos, rebeldes, iludidos, viciados e libertinos. Vivíamos dominados pela maldade e pela inveja. Éramos odiados e odiávamos. É nisto que claramente cremos. É um resumo da fé cristã que leio agora. A bondade de Deus, nosso Salvador, mostrou-se completa para nós. Por amor, Ele nos salvou. Ele não fez isso porque fazíamos coisas boas, mas por causa da sua compaixão. Ele nos salvou quando o Espírito Santo nos lavou e assim nos regenerou e renovou. O Espírito Santo fez isso por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora, perdoados pela graça de Deus, esperamos a herança da vida eterna. Como eu disse, essa é a promessa. Para todos que creem em Jesus, esta é a promessa. Como direi no próximo sermão, culto das 11, basicamente, nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Já sabemos disso. Mas às vezes nós vivemos como se a nossa vida terminasse aqui. Fosse só esta. A esperança, ou a espera, ou a expectativa na vida eterna muda a nossa teologia e muda a nossa praxis, a nossa prática, as nossas atitudes. Uma vez, uma pessoa me disse que ia tomar uma certa atitude. E tomou. E o argumento dele era o seguinte: ele tinha que fazer alguma coisa para aproveitar a vida. Senão a vida dele passaria e ele não experimentaria aquelas coisas. Coisas todas de valor efêmero, passageiro, como o prazer. Você tem hoje, amanhã não tem que ter de novo. Ou o dinheiro, que se hoje tem, amanhã tem que ter mais. Eu disse para ele: eu penso que você não entendeu que a vida não termina aqui. É disso que temos que nos lembrar. Então, desejar ardentemente a segunda vinda de Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá, e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria, vamos ficar em pé de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória ao autor da minha fé.